Bem-vindo à Biblioteca em Áudio. Eu sou Bruna Brasil e você está ouvindo a 7ª parte do audiolivro Ausentes, de Errite. Vamos à história. Capítulo 21. Ana. No outro dia cedo, ficou claro que Jefferson havia sumido durante a noite. Foi então dado como foragido. Cheguei à fazenda de Jéssica e Álvaro às 6 para o jantar, levando um buquê de flores comprado em uma floricultura local e chocolates para o menino, hábito adquirido com a família alemã do Frank. Como Jéssica tinha descendência alemã, fiquei em dúvida se eles também teriam o mesmo hábito dos alemães contemporâneos, que nunca chegam à casa de alguém de mãos vazias. A casa de fazenda era imensa, mas distribuída em somente um andar. A fachada tinha um estilo colonial clean bege e bem no meio havia um alpendre com a entrada principal, ornamentado com 2 colunas. Isso poderia ter estragado toda a arquitetura clean da casa, mas de alguma forma não foi o que acontecera. O telhado de ângulo baixo e a telha romana indicava que o todo fora planejado por um arquiteto. As janelas poderiam ser maiores para o meu gosto pessoal, mas a fachada era harmoniosa. Também era preciso levar em conta que cheguei na hora da luz perfeita para se admirar uma casa. Um final de dia colorido por um belíssimo pôr do sol. 2 palmeiras altas completavam o cenário. Imaginei que foram levadas até lá já adultas, já que a casa fora construída havia menos de 3 anos, segundo Jéssica me contou quando me recebeu carinhosamente. Atravessamos uma sala decorada de forma tradicional demais, mas de novo, para o meu gosto pessoal. Tirando isso, o todo tinha coerência. Não era uma casa que eu faria, mas o conjunto era agradável. A parte de trás contava com uma varanda larga com redes entre todas as colunas. Sentamo-nos nos conjuntos de sofás externos feitos de fibra de madeira trançada, bem aconchegantes. A empregada nos trouxe um drink. Eu não gostava muito de drinks com leite condensado por serem muito doces, mas naquele momento pareceu combinar com o final de dia e a fazenda. O coquetel tinha sabor de coco e alguma outra coisa que não identifiquei. Começava a escurecer e o sol sumindo criava um céu cinza azulado com alguns matizes rosados. Impressionante. Casa maravilhosa, comentei, e foi uma avaliação genuína. Ela anuiu, mas notei que não sentia muito orgulho da casa projetada, segundo ela por uma arquiteta amiga de sua mãe. Como você e Álvaro se conheceram? Em Passo Fundo, disse Jéssica com os olhos sorridentes e um sorriso tímido. Em uma formatura. Foi em 1998. Faz bastante tempo. No início não gostei dele. Muita barba. Sorriu enquanto tomava um pequeno gole de seu drink. Eu não sei se achei graça. Frank não usava barba e barba também não era uma coisa que me atraía, mas não teria feito um comentário desse sobre meu esposo. O Álvaro é de Cachoeira do Sul. O pai dele era dono da arrozeira Arroz Casagrande. Eu me lembrava bem da Arroz Casagrande. Notei o uso do verbo no pretérito. Era? Não é mais? Perguntei arqueando a sobrancelha. Na verdade, não. Os pais dele venderam a empresa a um grupo estrangeiro em 2008. Logo depois, o pai dele faleceu. Perguntei-me se havia sobrado algo da fortuna que o povo da cidade dizia que ele tinha. Como eles também eram milionários por causa das terras raras, ficava difícil de saber o que viera antes e depois. Nesse momento, Álvaro chegou da lida no campo ou na mina, ao que me parecia. Vestido com a indumentária tradicional da cultura gaúcha, realmente não achei muito atraente. Frank, que devia ter uns 10 anos a menos, não era por isso mais atraente. Ambos deviam fazer parte da lista dos homens medíocres em termos de aparência. Mas Frank me impressionava por seu intelecto e sua maneira não convencional de ser. Álvaro tinha grandes sobrancelhas escuras que, junto com a barba, transmitiam um ar de alguém sem nenhuma paciência. Não conseguia imaginar aquele homem trocando uma fralda. E conseguia imaginar Frank trocando fraldas. Nós dois dividíamos o trabalho doméstico, apesar de nenhum gostar das atividades. Também me lembrei de como minha mãe me incomodara com a ideia de eu me casar com alguém rico da região. Então agradeci milhões de vezes ao meu discernimento por ter ido a Porto Alegre e ter tomado as rédeas da minha vida. Eu esperara pela pessoa certa, mesmo correndo o risco de ela nunca vir. Meu café não me fez milionária, mas me libertara das amarras da dependência.
Me dera tempo de ler todos os livros que eu quisera, sentada ao caixa em horas de pouco movimento. E mais importante de tudo, me permitira conhecer alguém como Frank, que era milhões de vezes mais o meu estilo. Entretanto, Frank não correspondia ao papel de bem-sucedido da cabeça dos meus pais. Professor ganha mal, falavam. Frank era professor de universidade. Não ganhava mal como eles imaginavam, mas nunca o defendi. Era até prático que não soubessem como era a nossa vida. A distância entre a pesquisa de Frank e a imaginação dos meus pais era gigantesca, e assim não valia a pena tentar explicar. Estresse para ambos e nenhum ganho. Com certeza ser dono de uma boa quantidade de dinheiro, num lugar idílico como aquela fazenda e perto dos canyons invejáveis, deve ser agradável para muitas pessoas. Só que eu não gostava. Gostava de cidade grande, de burburinho, de acesso ao aeroporto em 30 minutos. Álvaro se sentou conosco e logo ficou claro que não era nada intelectualizado, mas sim tradicional, conservador, elitista e negativo, especialmente em relação ao Brasil. Até aí, nada inesperado. Por outro lado, tinha um sorriso agradável, no qual os olhos riam de maneira bem interessante. Ele me pareceu robusto, o tipo de pessoa que não tem muitas dúvidas sobre o que quer. Fez um discurso acalorado sobre a classe política e os absurdos no Brasil e me questionou intensamente sobre o porquê de não estarmos na Alemanha. Lembrei-me do comentário de Marina. Não perdi tempo tentando explicar porque a Alemanha real era provavelmente bem diferente do que ele imaginava. Mas não valia a pena discutir isso. Não era meu papel convencer ou esclarecer algo. Deixei-o falar. Arrotou propriedades, carros e até um helicóptero. Teria comprado por causa de Jéssica. Ele fala isso, mas não é verdade. Nunca andei nesse helicóptero, falou Jéssica meio constrangida. É que no início não dei bola para ele. Um dia ele veio a Bom Jesus de helicóptero para me impressionar. Trouxe o helicóptero cheio de flores e todo mundo na cidade ficou sabendo. Parecia-me um dueto que eles haviam recitado inúmeras vezes. Já haviam vendido tal helicóptero, uma vez que os negócios se concentravam em São José dos Ausentes, explicou Álvaro. Foi difícil pegar essa prenda, comentou ele com um ar de idolatria. Arrepiei-me com a ideia de alguém me chamar de prenda. Ainda bem que Frank jamais o faria. A mãe dela queria que fosse Miss e viajasse pelo mundo como modelo. Imagina se ela tivesse ido e eu a perdesse. Disse se sentando no braço da poltrona em que Jéssica estava e colocando a mão no seu ombro. Jéssica realmente era bem bonita. Não que eu fosse especialista no assunto, mas me parecia que a beleza dela era mais tradicional. Longe da beleza inovadora de uma Gisele Bündchen, que era o tipo que fazia sucesso no mundo das modelos. Talvez fosse a harmonia adequada para concursos de misses regionais. O Álvaro fez muita coisa para me impressionar, disse Jéssica. Dava para ver pelo olhar de admiração dele que era verdade. Acho que a passagem de Buenos Aires que ele me mandou foi a coisa que mais teve resultado. Saímos de Porto Alegre e lá no jantar da primeira noite, ele me pediu em casamento. Contou ela, provavelmente pela 1000ª vez na vida. Vi em seu dedo um anel de ouro com pequenos brilhantes, o anel que lhe fora dado no jantar em questão. E ela aceitou. Colocou Álvaro em tom triunfal e abriu um sorriso largo. Continuamos falando de amenidades. Perguntaram-me sobre Frank, como nos conhecêramos, o que eu também contei, mas não pela 1000ª vez, visto que não me envolvia com tanta gente. Mas certamente já havia contado uma dezena de vezes. Em seguida, Álvaro pediu desculpas e anunciou que iria tomar um banho para se juntar a nós no jantar. Quando Jéssica viu que ele tinha se afastado, comentou. Minha mãe fala essas coisas sobre modelo, mas tenho certeza de que ela queria que eu casasse por aqui. Ela mora conosco desde que meu pai faleceu, explicou com um tom que interpretei como devoção. Ela me ajuda com a casa, não sou muito boa em gerenciar empregadas. É tudo muito grande, e eu faço questão de dar toda a atenção ao Alvinho. Que idade ele tem? 12 anos. Deve estar por aí com os amigos da fazenda. Adora cavalos. Observei seu sapato caro, da marca Louboutin, a famosa sola vermelha. Sempre quis ter um, mas o valor não me atraía. Adorava roupas e sapatos, mas tinha meus limites claros. Jéssica vestia uma blusa de seda com estampas coloridas que trazia uma pequena etiqueta de metal com a marca Forum. Os jeans também eram visivelmente bem cortados e caros.
e ficava perfeito no corpo magro e bem trabalhado. Dava para ver que ela valorizava marcas caras. E a família do Álvaro ainda está em Cachoeira? Perguntei. Ela me contou que o pai morrera de infarto e a mãe logo depois, um AVC. Álvaro era filho único. Ele tivera um irmão que morrera quando criança de uma bactéria desconhecida. Uma fatalidade horrorosa. O Álvaro fez muito patrimônio como advogado e com a mina. Ele tem trabalhado muito e está bem feliz. Exportamos o material para a China, completou. Eu pensei em comentar sobre o trabalho científico do Frank, mas me pareceu tão vazio ficar arrotando os sucessos dos outros que resolvi mudar de assunto. Ela me pediu para contar sobre o sistema de ensino alemão e ficamos mais uns minutos discutindo modelos escolares. Então a mãe dela apareceu. Dona Beatriz era bem semelhante ao que eu tinha na cabeça. Havia envelhecido, mas eu a teria reconhecido agora que sabia quem era. Não fora o caso no salão de beleza, fora de contexto. É estranho como nossa memória funciona. Uma senhora estilosa com um sorriso extremamente falso. Aquilo que eu chamava de sorriso de político. Você nota que por dentro a pessoa tem um sentimento de nojo que fica visível por entre os dentes. Não sei bem explicar. Ela me cumprimentou, se sentou conosco e começou a discorrer sobre o que Jéssica havia contado a ela. Achei hilário o fato de se concentrar apenas nas coisas que a teriam interessado. Que sou casada com um alemão, havia visitado a Alemanha e era dona de um café, que recebera alguns prêmios em Porto Alegre. Era verdade, mas não me lembrava de ter contado tudo aquilo a Jéssica. Fiquei me perguntando se ela havia buscado informações no Google sobre meu estabelecimento para impressionar a mãe. Não fez menção nenhuma à minha família, que devia ser da classe social de pessoas que ela sempre fez questão de não conhecer. A não ser para batizar algum filho de pobre a fim de evidenciar caridade. Dona Bia passou uns 20 minutos me contando, num tom afetado de quem tenta se colocar acima de todos os outros mortais, todo tipo de coisa que ela imaginava que me faria inveja. Foram 20 longos minutos durante os quais meu estômago revirou com um sentimento horrível de estar em frente a uma pessoa que não me interessava nem um pouco. Tive de forçar o sorriso e investir toda a minha energia de forma a não deixar transparecer o que eu realmente sentia. Finalmente fomos chamadas por uma funcionária uniformizada para o jantar. Pedi para ir ao toalete. A moça me levou até o lavabo decorado de forma desalinhada com o resto da casa. Espalhados por todo canto, havia os clichês que alguém imagina na casa de um rico. Na minha opinião, era uma idealização, pois gente rica de verdade não se preocupa com a aparência. Lembrei-me do meu ídolo, o bilionário Warren Buffett, que mora na mesma casa desde que iniciara sua fortuna, e de Bill e Melinda Gates, erradicando doenças pelo mundo, ricos em dinheiro e valores. No lavabo, lavei o rosto e me olhei no espelho. Minha maquiagem ainda estava em ordem, mas aproveitei para retocá-la, me dando conta de que havia usado mais do que o usual. Inconscientemente, devo ter imaginado que aquele encontro exigia uma maquiagem mais elaborada, pois sabia das expectativas daquelas pessoas, que só queriam se aproximar de quem fosse bonito e bem-sucedido. Eu sabia como me movimentar entre esse tipo de pessoa, e assim, mesmo desconfortável, treinei um sorriso que me seria útil durante o jantar. Meu rosto no espelho pareceu de plástico quando fiz o ar mais falso de que era capaz, mas tive certeza de que isso sequer seria notado. As duas mulheres estavam bem acostumadas a ver rostos com máscaras estranhas ao seu redor. Saí do toalete e segui a moça vestida com um uniforme preto e branco. Me perguntei se a funcionária, de uma profissão obrigatoriamente legalizada, estaria recebendo hora extra pelo avanço da hora. Meu cérebro ainda boiava na certeza de que não tinha nada a ver com aquelas pessoas, e eu quase desejava estar em qualquer outro lugar que não ali. Tudo aquilo se devia à minha curiosidade sobre Rodrigo, o que me deu estômago para continuar sorrindo. Dona Beatriz estava radiante e ficou ainda mais radiante com a chegada do genro, o qual bajulava sem nenhum recato. Citou inúmeras vezes a sorte da filha e a sorte dele por ter uma mulher linda e educada como Jéssica. Depois de muita conversa fútil, resolvi que a noite só teria sentido se o retorno fosse alguma informação para o meu caso. Mencionei o assunto mais falado da cidade, o tal geólogo. Qualquer informação das pessoas que viviam ali à época poderia ser valiosa. Para o meu espanto, Álvaro comentou que o conhecia. Ele havia feito a avaliação das terras do Dr. Schauer, avô de Jéssica. Seu comentário foi feito com muita naturalidade. Claro que não tive a ousadia de perguntar se antes ou depois de ele as ter adquirido.
A pergunta era a chave de muita coisa, mas não cabia tratar do assunto dessa forma. Passamos para a sala em que o jantar foi servido. Assim que nos sentamos, aproveitei para investigar sobre Jefferson. Aquele dia no salão de beleza da Marlene eu não a reconheci, dona Bia. Desculpe. Imagine! Faz tempo que você saiu daqui, é totalmente compreensível. Eu não quis interromper a conversa de vocês e estava com muita pressa naquele dia. Olhei-a bem nos olhos para ver como reagia e continuei. A Annabel, que pintou as suas unhas, me disse que na época da morte de Rodrigo, seu afilhado Jefferson, foi interrogado porque identificaram o recebimento de um dinheiro na conta dele e a compra de uma moto. Ela não me pareceu mudar nem titubear para responder. No máximo, notei que Jéssica pareceu ficar meio tensa, mas podia ser impressão. O Jefferson é filho de uma senhora que também trabalhou por muitos anos na fazenda de Showers. Ela me trouxe um menino para batizar. Devo ter uns 20 afilhados de gente humilde da cidade, especialmente porque meu finado marido era médico. Vi que Jéssica estava olhando para ela assim como eu, mas Dona Bia pareceu bem confortável com a conversa. Serviu-se de salada e continuou. Eu tive mais contato com ele do que com os outros afilhados, porque essa senhora é bem ligada a nós. O menino teve muitos problemas, alguns furtos, mas não acho que seja capaz de mais que isso. Quando ele tinha uns 20 e poucos anos, chegou a trabalhar ajudando a gente com os carros, mas Emílio se desgostou com alguns comportamentos e mandou embora. Eu ajudei a pagar a primeira parcela da moto, porque me senti na obrigação. Afinal, nós o dispensamos. Achei que ele poderia utilizá-la para fazer algum trabalho, mas acho que hoje ele é marceneiro. Voltei a Bom Jesus no final da noite, depois de ter bebido vinho e sem medo de retaliação pela polícia. Pensei no que Frank diria disso com um sorrisinho de criança levada. Ele tinha o princípio, que eu adorava, de seguir regras mesmo que ninguém as cobre. Eu não. Capítulo 22. Ana. Guilherme passou lá em casa perto do almoço, e minha mãe o convidou para ficar. Contou-me que a perícia havia indicado sangue no carro de Rodrigo. Minha mãe fez 1000 perguntas sobre isso. Se o assunto era intrigante para mim, imagine para ela no dia a dia pacato de Bom Jesus. O perito veio de Porto Alegre ontem, e o teste do sangue foi bem simples. Guilherme explicou para minha mãe, com uma didática invejável, como o luminol brilha na presença de sangue. Minha mãe, como sempre preparando um bolo, o olhava com olhos de criança ouvindo um conto de fadas. Eu, por outro lado, não conseguia tirar da cabeça que tinha de sumir à tarde para não ver o bolo pronto. E o sangue é dele? Perguntou a minha mãe. Bom, isso terá que ser analisado e demora alguns dias, explicou Guilherme, se sentando à mesa, pois minha mãe começou a servi-lo. Mas deve ser, até porque se o carro estava escondido... Não precisou continuar, a lógica parecia clara. Tudo estava tão escancarado na direção de Jefferson que me senti quase decepcionada pela falta de mistério, embora ainda faltasse a motivação. Considerando o perfil de Jefferson, provavelmente fora apenas o executor, seguindo ordens de alguém. Além disso, o fato de Jefferson estar desaparecido certamente faz com que a indicação de culpa se agrave. Ele havia sido interrogado quando Rodrigo desapareceu, certo? Perguntei. Sim, respondeu Guilherme. E realmente conseguimos rastrear que ele recebeu um depósito em dinheiro na conta, além de termos identificado a compra de uma moto e vários artigos de luxo. Acho que não há dúvida. Minha mãe, que não se sentou à mesa para ficar nos servindo como se não fôssemos da casa, foi passar um café. Eu aproveitei a deixa. Vou para casa amanhã. Está na hora de trabalhar. Vi o olhar de aprovação de minha mãe, que queria que eu ficasse junto com o Frank nos finais de semana. Isso mesmo, filha, completou como eu esperei. Nada de deixar marido sozinho em Porto Alegre. Não adianta argumentar, pensei. Era uma guerra perdida. Ela tinha firme convicção de que Frank encontraria outra mulher se eu ficasse fora. Coitada. Dava conselhos com conhecimento de causa. Capítulo 23. Ana. Voltei a Porto Alegre e a minha vida no café. Quase 30 dias se passaram sem que eu ouvisse algo de Bom Jesus. Minha mãe comentou esporadicamente, em alguns telefonemas, que Guilherme teria dito de forma evasiva
que nada mais havia acontecido e todos os esforços estavam voltados à busca de Jefferson, visto que achá-lo era a prioridade da polícia. Frank estava em começo de semestre e a vida voltou a orbitar em torno da universidade e do café. Em uma quinta-feira chuvosa de março, Guilherme ligou no meu celular bem no momento em que meu café estava completamente vazio. Passava das 10h30 da manhã. Em geral, tínhamos movimento no começo da manhã e na hora do almoço. Momentos sem nenhum cliente não eram incomuns. "Bom dia, prima", falou bem-humorado. Ele parecia sempre bem-humorado. "Como vai a vida na capital?" Desde que começara a interagir com não-brasileiros, notei que brasileiros sempre começam a conversar com small talk. "Vá ao ponto", pensei comigo. Entretanto, respondi o que ele queria ouvir. "Tranquilo." O calor ainda continua insuportável, mas dá ares de querer arrefecer. Na mesma hora, 2 senhores entraram no café discutindo acaloradamente o projeto de reforma da Previdência que estava em discussão no momento, e em simultâneo nossa funcionária chegou. Havia ido ao banco para pagar algumas contas. "Eu andei me aprofundando no caso por aqui", disse ele. Senti-me incluída e não pude evitar uma pontada de lisonja. "Primeiro tem os resultados da perícia do carro. Como imaginamos, não há dúvida de que o Rodrigo tenha sido morto dentro do carro, que foi encontrado na propriedade dos parentes do Jefferson. O sangue é dele. O assassinato parece ter sido executado com arma branca. Mas ainda não encontramos a arma do crime. Também achei umas coisas esquisitas. O tal Rodrigo andou pelas terras do Dr. Álvaro. Escutei de algumas pessoas que foi o Rodrigo quem identificou a mina milionária dele." Isso eu já sabia, e fiquei me perguntando se havia sido eu mesma quem teria comentado com ele. O contexto estava assumindo como meu distanciamento do assunto. Além disso, Álvaro fora extremamente inteligente ao me dizer que Rodrigo havia avaliado as terras do avô de Jéssica. Afinal, a terra dos Busher também se incluía. Assim, acabou me dando uma informação pela metade com uma frase dúbia. Muito esperto. Como a visita dele foi antes da oferta do Dr. Álvaro para o seu Busher, essa seria uma informação relevante para o caso. Você sabe, né? Algumas pessoas o acusaram de saber que havia mina ali antes de comprar, o que ele nega. Notei que ele estava tomando um chimarrão enquanto falava comigo. Ouvi o barulhinho de finalização da cuia, que acontece quando a água cabe e o ar entra na bomba. "Sim, sei. A Dani, filha de seu Busher, era uma das minhas melhores amigas no colégio, e estive com ela na farmácia esses dias." A especulação sobre a compra ter sido feita sabendo ou não sobre a mina é um dos assuntos mais comentados da cidade, pensei. Uma história bem horrível, até porque o pai dela morreu logo em seguida, e a mágoa que ficou é bem profunda. Mas a Dani me disse que o pai dela não teria dinheiro para pagar o geólogo. Não é nisso que estou pensando, mas sim na possibilidade do Dr. Álvaro ter passado a amostra de terras do seu Busher ao geólogo, além das próprias. Assim ele teria tido a informação antes da compra. Eu já havia pensado nessa possibilidade. Como a terra do seu Busher fora parte da fazenda, elas quase se confundiam. Bastaria passar pela cerca e colher a amostra. Também pensei nisso, mas minhas pesquisas no Google me dizem que as análises da terra demoram certo tempo, e a proposta foi feita logo em seguida. Enfim, entreguei o troco aos velhinhos que ainda discutiam. Como podemos saber? Uma alternativa é perguntar ao seu Felício, pois ele também pediu análises ao Rodrigo. Ele pode nos dizer quanto tempo levou para sair o resultado. O retorno do contato com a história me fez levantar e andar por dentro do café. O assunto estava me causando ansiedade de novo, o que acontecia especialmente quando eu tinha um insight relevante, como naquele momento. "É uma boa ideia. Vou pedir a uma das meninas para ir até lá e assuntar", respondeu com ar de empolgação. "Como eles foram sozinhos para a fazenda, creio que somente o Dr. Álvaro e o geólogo podem responder essa pergunta. Não tenho mais como interrogar o geólogo por razões óbvias", comentou de maneira jocosa. "Assim intimei o Dr. Álvaro para depor amanhã. Agora sei que ele teve contato com a minha vítima." Fiquei imaginando se ele contaria a verdade caso a teoria de Guilherme tivesse fundamento. Imaginei que não. Meu primo, como se lesse meus pensamentos, acrescentou: "Claro que se foi assim, ele não me dirá, pois isso daria um motivo para ele querer ver o geólogo morto. Se ele contasse que avaliou a fazenda sem a permissão do proprietário na época, seria um escândalo.
e pelo Código Civil poderia ser interpretado por um juiz como estelionato. Existe crime quando uma pessoa emprega meio fraudulento e induz alguém ao erro para obter vantagem indevida para si ou para outrem, com lesão patrimonial alheia. Notei que ele parecia recitar de cor algum livro didático do curso de Direito, principalmente depois do suicídio do seu Busher, o que agrava socialmente o caso em uma cidade pequena como Bom Jesus. Rodrigo poderia perder o direito de exercer a profissão com uma fraude dessas. O Dr. Álvaro não iria mais conseguir ficar aqui na cidade. Fiquei imaginando o resultado de um escândalo desses na pacata Bom Jesus, sem precedentes. Guilherme continuou com a voz séria. De qualquer forma, tenho que conduzir o interrogatório com muito cuidado, pois ele é um figurão por aqui. Ele pode se ofender e ainda não tenho elementos para interrogá-lo. Por enquanto, pedi apenas que ele viesse aqui, mas com viés de ajuda. Sim, respondi dando bom dia a um casal de ar apaixonado que se sentava a uma das mesas do café. Melhor que discussão política. Vou torcer para você conseguir descobrir algo mesmo assim. Tenho as minhas técnicas. Sou bom nisso, complementou. E mesmo estando ao telefone, quase consegui enxergar o sorriso malicioso que acompanhou a frase. Sorri com a pouca modéstia do meu primo. Pelo tempo passado lá, já podia imaginar sua gravata e seu penteado de sertanejo universitário, que na verdade demonstravam a elevada autoestima. Mas ele era um querido e não consegui ter nenhum sentimento negativo em relação ao comentário. Mesmo sabendo que boa parte de seus avanços na investigação aconteceram depois de certa intervenção da minha parte. O que, confesso, me deixou envaidecida. Só me arrependi por não ter dito a ele que Dona Bia comentara ter pago a entrada da moto de Jefferson. Mas não me preocupei com a relevância da informação, visto que eles estavam examinando os extratos bancários e assim, provavelmente achariam o registro. Capítulo 24. Jéssica. Chamaram Álvaro na delegacia para ajudar a esclarecer o crime envolvendo tal geólogo. Segundo a cidade inteira fala, todo mundo já sabe que foi o Jefferson, que está desaparecido. Sabe que eu não tinha me dado conta até hoje de que o geólogo e o Álvaro tinham estado em contato? Lembrei-me inclusive de que ele veio até aqui em casa para discutir com o Álvaro. Por que será que ele ficou tão bravo, mamãe? Será que o Álvaro tem a ver com a morte dele? Sei que não me apaixonei por Álvaro num primeiro momento, mas agora temos nossa família. Não quero que ele esteja envolvido nisso, seria ruim para o Alvinho. Mas não quero perguntar, não quero saber a verdade, caso a verdade não seja interessante para mim. Você fica nervosa, mamãe, quando alguém cita o nome desse geólogo aqui em casa. Outro dia você me atacou com uma grosseria não usual. Você é falsa, manipuladora, mas nunca rude. Eu estranhei. O assunto parecia irritá-la ao extremo, e isso é bem raro. Em geral, você nunca perde a pose. Tudo é ensaiado, planejado e com um propósito. A raiva não. Ela é genuína. Ela vem das entranhas. Não combina com você. Naquele dia que o tal Rodrigo esteve aqui, você e o Álvaro confabularam assim que ele saiu. Agora me lembrei. É isso, né? Eu sei que o Álvaro o conhecia. Ele falou nisso quando a Ana estava aqui. Mas você sabe, mamãe, por que o cara veio aqui tirar satisfações? O que o irritou? Aposto que você sabe. Álvaro conta mais coisas a você que a mim. Vocês vivem cheios de segredos. Tem algo escondido aí. Já entendi que é um tabu. Deixei o assunto, mas não o esqueci. E agora o que quer que seja deve ter caído nos ouvidos da polícia. E por isso chamaram o Álvaro. Essa será a conversa da cidade amanhã. Ainda bem que o delegado fez questão de espalhar que o Dr. Álvaro foi chamado para ajudá-lo. Assim ninguém especulará nada tão negativo. Não creio que funcione 100%, mas pelo menos o povo ficará na dúvida. Além disso, está claro que o Jefferson foi o assassino, mas por qual motivo? Ele sempre foi um guri irresponsável que viveu rondando nossa casa, sempre orbitando à sua volta, mamãe. Mas matar alguém é demais. Ainda não consigo imaginar o que talvez faça parte da minha natureza boazinha.
Eu sempre desconfiei de que o papai mandou o Jefferson embora pela forma com que ele olhava para você. Você não parecia notar, mas qualquer um via. Já me perguntei, na época que ele trabalhava aqui, se a expectativa de relacionamento dele era mais que madrinha e afilhado. Nunca entendi bem o ódio que papai desenvolveu em relação a ele, nem a sua motivação para dar algo caro como a primeira parcela para a compra de uma moto. Você nunca fez isso com nenhum outro afilhado. E olha que são muitos. Enfim, não creio que você tenha tido muito contato com ele nos últimos anos. Se houve algo, ficou enterrado no passado. Ele até andou morando com algumas meninas da cidade. Mesmo assim, talvez a polícia também a chame por conta da sua ligação com Jefferson. Imagino que você já pensou nisso. Sem dúvida você já tem um plano para tudo. O que dizer e o que fazer, e até o que eu devo pensar. Capítulo 25. Ana. Eu não estava me sentindo bem. Frank já notara. Eu passara por uma fase de hipomania tão aguda com o meu caso de mistério real que, quando a fase depressiva viera, chegara como há muito tempo não acontecia. Fazia 2 dias que não conseguia ir ao café por me sentir exaurida quando Guilherme me ligou para avisar que Jefferson havia sido encontrado e estaria na delegacia de Bom Jesus no outro dia de manhã. À noite, quando Frank chegou em casa e viu meus olhos brilhando de novo, a primeira coisa que ele sugeriu foi que eu também fosse a Bom Jesus. Fico feliz que esteja bem, me disse, preparando um prato de frios para o jantar. Acho que é hora de você visitar a sua mãe de novo e melhorar o ânimo. Eu vou com você se quiser. Essa semana não preciso dar aulas em função de um evento no departamento. Nossos alunos participarão de uma conferência. Completou, colocando a mostarda tipo Dijon cuidadosamente no canto do prato para depois passar no pão preto. Combinamos de ir a Bom Jesus no outro dia. Meu pai estava em uma viagem e assim a casa nem ficaria muito cheia. Frank ficaria trabalhando e fazendo companhia para o cão lá da casa da minha mãe. Eu sabia o quanto era penoso para ele trabalhar só com a conexão 3G do celular, então fiquei comovida pelo gesto carinhoso. Frank não sacrificava seu tempo se não achasse que era muito necessário. Eu devia estar mal mesmo. Chegamos a Bom Jesus numa terça-feira, junto com o preso, mas não vi o movimento da sua chegada na delegacia, que provavelmente acontecera antes da nossa. A cidade inteira já sabia da novidade. Prenderiam Jefferson naquele dia. Não fui até a delegacia, pois sabia que não seria um bom momento. As notícias chegariam quando fosse a hora. Sentei-me como de costume, com o chimarrão na mão, enquanto via minha mãe preparar um bolo nega maluca, pensando no porquê do bolo de chocolate ter esse nome no Rio Grande do Sul. Passei uma mensagem de WhatsApp para Guilherme logo após o almoço, dizendo que estávamos na cidade. Vi que ele leu, mas não respondeu. Ele apareceu em casa no fim da tarde. Em vez do chimarrão que eu ofereci, ele aceitou a cerveja que Frank trouxe ao saudá-lo. Frank tivera o cuidado de comprar cerveja para a semana toda antes da viagem. Uma geladeira não fica sem cerveja se Frank está por perto. Guilherme pareceu bem impressionado com as cervejas artesanais, com as quais Frank havia entupido a geladeira. Entendi que não se podia comprá-las facilmente em Bom Jesus. Achamos o cara. Falou empolgado, os olhos iluminados. Nem foi difícil. É um pé rapado e não teria condições de ficar se escondendo por muito tempo. Nós o achamos na casa de uma diarista que ele conheceu pelo Tinder na cidade de Cachoeirinha, perto de Porto Alegre. Estava passando umas férias na casa dela depois de contar uma história totalmente falsa. Vocês não imaginam a cara da moça quando descobriu que ele era foragido. Sentou-se no sofá da sala com a garrafa de cerveja na mão. Pareceu-me que estranhava beber direto da garrafa long neck, mas acompanhou quando viu Frank beber também. Qual a desculpa dele para ter sumido? Perguntou Frank, abrindo um pacote de batatas chips e colocando numa travessa Duralex que a minha mãe entregou na mão dele. Nos contou uma história de ter ido por causa da mulher, que estava apaixonado. Falou rindo e pegou uma batatinha da travessa. Complementou irônico. Claro que acreditamos nele. Bem prático se apaixonar por alguém de outra cidade quando se acha um carro cheio de sangue, que segundo as testemunhas foi você quem escondeu. Ele observou com curiosidade a batata chip cheia de pimenta.
Vi que olhou para a embalagem vazia na qual se lia Tyrrells, que ainda jazia na mesinha ao lado de Frank. Fiquei me perguntando se ele falava inglês e se entendia o significado de Black Pepper. Mas não durou muito, já confessou. Se gabou, voltando a dar atenção a nós. Sabe que não há o que fazer com as provas que temos em mãos. Também sabe que há a pena diminuída se colaborar com a polícia. O cara é malandro. Primeiro tentou nos dizer que só recebeu dinheiro para sumir com o carro e que foi a viúva Marina que passou a tarefa a ele. Mas se enrolou todo quando perguntamos como se conheceram. Em seguida ele mudou a história e falou que ela ofereceu 40 mil para ele apagar o cara. Mas que não pagou. Assim ele tentou assassiná-la com o suco. Sério? Comentei, realmente surpresa. Será? Marina não me parece capaz disso. E por que ele admitiria outro crime, o do suco? Ele seria tão burro a ponto de deixar as folhas na gaveta dela? Ou esperto o bastante para tentar fazer com que a culpa recaísse sobre ela quando a polícia encontrasse as folhas ali? Pensei. Mas não podia falar sobre isso. Nem a Frank eu contei. Normal Marina não te parecer assassina, colocou Frank com ironia. O ideal é que ela não transpareça se for a culpada. Eu odiava quando Frank explicitava o óbvio, ainda mais com aquele sotaque alemão. Eu também não estou convencido de que foi ela, disse Guilherme, que havia parado de comer as batatinhas. Não devia ter gostado da pimenta. Me parece que ele jogou a culpa na pessoa mais óbvia. Ela é a única que tinha motivo para se livrar do geólogo. E qual seria o motivo? Bem, poderia ser porque ele atraía, ou para que ficasse livre para se casar com tal inglês. A maioria dos crimes tem a ver com isso. Crime passional é o mais comum. Acontece todos os dias. Não faz muito sentido. Acontece em outros contextos, ponderei. A propósito, vocês têm acesso ao laptop ou ao celular do Rodrigo da época? Talvez encontrassem os laudos das terras raras. Acho que na época a polícia de São Paulo deve ter feito uma pequena perícia por ser apenas um caso de desaparecimento. Mas agora sabemos se tratar de um assassinato. Boa, falou Guilherme. Será que Marina ainda tem? O celular é mais difícil depois de 4 anos, mas o computador? Vi a cara de Frank e li. Não é possível que não pensaram nisso, em sua expressão. Mas ele não falou nada, pelo que eu intimamente agradeci. Ela não comentou nada sobre laptops, comentei sem graça. Vou descobrir, falou ele, enchendo o copo com outro tipo de cerveja que estava na geladeira depois de abri-la com um abridor de garrafa sob o olhar de reprovação de Frank. Consegui ler o pensamento de Frank, avisando que era só girar a tampa. Frank, é claro, não falou nada. Só comentou que era umas 5,8%. Guilherme respondeu que iria para casa a pé. Rimos. Eu não acho que Marina precisasse disso para se casar com o inglês, comentei. A avó morreu uns meses antes do desaparecimento de Rodrigo e ela herdou tudo sozinha. Não creio que precisasse ficar casada ou quisesse o dinheiro dele. Não sabia disso, mas vou saber logo, pois pedi os extratos das contas dela na época e ela autorizou o acesso. Logo saberemos, concluiu Guilherme. E a história do suco? É sério que ele confessou ter colocado veneno no suco da Marina? Só porque ela não pagou? Bom, ele se enrolou todo na história. Mas depois falou que foi ele. Pra mim faz sentido, principalmente a forma tosca. Esse Jefferson é ignorante em muitos sentidos, e não creio que tenhamos que buscar lógica no que ele faz. Ele pode alegar que não recebeu, mas na investigação à época sabemos que recebeu um dinheiro vivo. A moto foi comprada logo em seguida e não foi só isso. Talvez ela, ou o mandante, não tenha pago tudo, mas ele recebeu. Está tudo bem esquisito. Para mim é realmente bem difícil imaginar que a Marina fez isso. Na minha cabeça o cenário inteiro estava muito confuso. A única coisa que me ocorreu que justificasse Jefferson assumir que tentara envenenar Marina era ele estar tentando encobertar o verdadeiro mandante do crime. Afinal, ele já assumira o assassinato. Já pagaria por isso. Para que envolver Marina? A não ser que ele estivesse dizendo a verdade sobre tudo e Marina realmente fosse a mandante do crime. Ela passara alguns dias na cidade. Tempo suficiente para esbarrar com Jefferson, identificar seu perfil e propor o serviço? E o tal fazendeiro milionário? Perguntou Frank. Eu já tinha quase me esquecido de que havia outro suspeito.
Obviamente, a maldita folha que eu encontrara naquele criado mudo estava influenciando minhas conclusões. Cheguei a me arrepender de ter invadido aquele hotel. Ele se aproveitou do coitado do empregado que ganhou as terras do avô da esposa e comprou baratinho a sua fortuna. Esse sim me parece um motivo para assassinato. Afinal, caso ele já soubesse da riqueza presente nas terras antes de comprá-las, o tal geólogo era uma testemunha. Não sabemos se ele realmente já sabia sobre as terras antes de comprá-las. Ele comeu mais algumas batatinhas que sobraram, mesmo sem muita convicção. Mas não sabemos se ele realmente já sabia sobre as terras antes de comprá-las, disse Guilherme. Ele comeu mais algumas batatinhas que sobraram, mesmo sem muita convicção. Minha mãe também notou, pois foi rapidamente buscar o bolo. Bolo não combina com cerveja, mas agradeci em silêncio, pois o doce ajudaria Guilherme a não sentir o efeito do álcool. Ele aceitou um pedaço e continuou. Na verdade, chamei o Dr. Álvaro para depor uns dias atrás. Ele admitiu que contratou os serviços do Rodrigo, mas disse que submeteu a testes apenas as terras dele, e que o laudo saiu meses depois da compra. Como assim? Perguntei perplexa. Ele alega que o Dr. Rodrigo mandou o laudo pelo correio meses depois, e que quando recebeu, já havia até escriturado as terras. Ele queria que a fazenda tivesse a área original para que a Jéssica e o filho Alvinho tivessem a propriedade do avô completa. Falou que comprou aquelas terras por uma questão histórica. Vamos ter que achar esse laudo no laptop, comentei. O laptop é a resposta. Se ele estiver intacto, a Marina não é assassina. E se houver um laudo anterior à data da compra, temos um belo suspeito. Frank fez o comentário mais estarrecedor da noite. Eu e Guilherme olhamos um para o outro. Capítulo 26. Ana. Recebi uma mensagem de WhatsApp do Guilherme pela manhã. Obrigado pela dica. Falei com a Marina e ela me disse que o laptop ainda está lá, intacto. Beijos. Mostrei para Frank, que estava se divertindo tentando fazer um café na casa da minha mãe. Ela havia saído e Frank não conhecia café com filtro de pano. Aí lavou o saco umas 5 vezes até se convencer de que não era anti-higiênico. Sugeri que ele passasse água quente. A epopeia estava burlesca. Ainda bem que a minha mãe não viu. Ontem você tomou café sem nem mesmo saber como foi feito, disse a ele. O que não muda o fato de eu não gostar desse saco. Vocês não têm melita no Brasil? Comentou levemente irritado. Temos, mas minha mãe e meu pai são pobres. Sempre fizeram assim porque é reutilizável. Pense na sustentabilidade, comentei em tom jocoso. Vou comprar uma cafeteira para sua mãe. Não adianta, Frank. Não vão usar para não gastar luz e para não gastar com filtros descartáveis. Então fica aí para usarmos quando estivermos em Bom Jesus. Mas quase nunca ficamos aqui. Pode fazer com filtro de pano, não mata. Eu juro. Completei quase às gargalhadas. Esses momentos de choque cultural entre Alemanha e Brasil sempre me despertaram bom humor. O ponto de vista de Frank, às vezes diametralmente oposto, me trazia perspectivas novas. Eu gostava disso. Ele veio até mim e fez algo que raramente fazia. Deu-me um beijo e disse: muito feliz de te ver tão relaxada. E ele tinha razão. Eu estava me sentindo bem como não acontecia havia tempo. Sentamos-nos na sala com o café, que Frank tomou depois de olhar para a xícara com repulsa. Ficamos especulando o conteúdo do laptop de Rodrigo e o conhecimento ou não por parte de Álvaro sobre a existência da mina nas terras do seu Busher. Contei a Frank novamente os detalhes do meu jantar na casa da família Casagrande e sobre a arrogante Dona Bia. Ela pertencia à categoria de pessoas que Frank especialmente abominava, até mais do que eu. De novo perdi a chance de contar a ele que entrara de forma não autorizada em um quarto de hotel. Eu não sabia como contar, e isso ia se agravando conforme o tempo passava. Naquele momento, concluí que levaria a informação para o túmulo, como dizem por aí. Perto do meio-dia, Guilherme veio até a nossa casa. Eu estava desconfiada de que ele gostava muito da comida da minha mãe. Frank estava, como sempre, lendo um livro com mais de 500 páginas, técnico. Notei que Guilherme olhou para o livro perplexo, se concentrando no título em inglês. Recebemos o extrato da Marina. Cerca de um mês antes da morte do Rodrigo, ela sacou 50 mil reais em dinheiro. Anunciou categórico.
Minha mãe soltou um assovio de assombro e se apressou em colocar mais um lugar à mesa. Você tinha razão. Ela herdou uma grana boa da avó. Por ser filha e neta única, herdou sozinha. Vai chamá-la para depor de novo? Perguntei enquanto colocava um tomate no prato em uma tentativa de manter minha disciplina alimentar. Tenho que entender essa retirada de dinheiro, mas vou tentar fazer isso por telefone. Se ela tiver uma boa explicação, não chegaremos a um interrogatório. Quando ele foi embora, Frank não pôde se conter e soltou um comentário cáustico. Só no Brasil mesmo um delegado ia contar coisas tão confidenciais em um almoço de família. Não quero nunca ter um processo aqui. Sabe Deus quem ficará sabendo. Ele certamente só conta o que não compromete a investigação. Meu primo é um delegado sério, respondi na defensiva. Além disso, ele sabe que não vamos falar para ninguém. Frank me olhou com um ar cético. Optei por não usar como argumento o fato de ele, talvez, contar com a minha ajuda para continuar avançando na investigação. Eu podia não ser uma expert, mas já tinha dado palpites certeiros que o ajudaram. No dia seguinte, Guilherme não apareceu lá em casa. Frank resolveu que iria embora no sábado, porque meu pai chegaria da viagem de caminhão. Sabíamos que ele não gostava do cachorro dentro de casa, então preferimos evitar o confronto. Eu estava na dúvida se ficava em Bom Jesus ou ia com ele. Resolvi ir à delegacia para avaliar o andamento do caso. Não adiantava eu ficar, se nada fosse acontecer. Por outro lado, a ideia de voltar para Porto Alegre e entrar em uma fase ciclotímica depressiva, o que inevitavelmente seguia meus períodos eufóricos, me assustava. Talvez fosse o caso de reavaliar a alternativa do remédio. Eu evitava tomar remédio, seria uma exceção. Cheguei à delegacia no final da manhã com o pretexto de roubar um chimarrão, o que na nossa língua significa conversar um pouco. Guilherme não estava, mas 2 oficiais me receberam como se eu fosse da família. Essa é a parte gostosa das coisas no interior. Entendi que o perito havia recebido o computador de Guilherme e teríamos um laudo completo na semana seguinte. A partir de uma primeira olhada, ele avaliara que nada havia sido apagado. O computador parecia estar intacto, o que corroborava com a informação dada por Marina. Ele também disse que havia uma pasta de arquivos no computador de Rodrigo chamada Laudos, mas que ainda não tivera tempo para ver se o arquivo do laudo das terras do Dr. Álvaro estava lá. Era o que avaliaria nas horas seguintes. Parece que o tal Rodrigo era organizado, comentou a policial de óculos. Tomei mais alguns chimarrões com elas e voltei para casa. Resolvi ficar em Bom Jesus e me despedi de meus 2 meninos. Fiquei sem um veículo para me locomover, mas isso não seria problema, pois em cidade pequena tudo é perto. Frank ficou de me buscar no final da outra semana. Era muito bom ter uma sócia tranquila para fazer revezamentos tão práticos. Você acabou de ouvir a 7ª parte do audiolivro Ausentes. Para não perder as atualizações do canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. E se você gostou desse vídeo, deixe uma curtida e me conte nos comentários que outras histórias gostaria de ver narradas aqui. Te espero na parte 8.